Oi, pessoal. Então, eu não costumo fazer muito vídeo de melhores livros ou algo do tipo, mas eu resolvi fazer esse ano de melhores leituras de 2024. Fiquei pensando quantos livros colocar, porque eu fiquei com medo de o vídeo ficar muito grande, e aí eu resolvi que ia fazer um vídeo de 5, mas alguém sugeriu 12, e aí eu vou seguir esses 12, porque é muito difícil excluir alguns livros, mas como todos eles têm resenha escrita aqui, e eu sempre comento eles nos vídeos de lidos do mês, eu não vou fazer muitos comentários sobre, eu vou apenas citar e dizer por quê. Então eu vou começar explicando que, na verdade, assim, não são os melhores livros de 2024, mas as melhores leituras. O que quer dizer que eu tô levando em conta muito mais fatores subjetivos do que técnicos, tá? Tem alguns livros que tem os dois, assim, tanto ele é impecável tecnicamente, impecável não, mas tanto ele é muito bom tecnicamente, quanto ele me proporcionou uma leitura prazerosa e foi gostoso de ler. Então, para mim é muito mais isso, assim, muito mais ter sido uma boa leitura, no sentido de eu me identificar com os personagens, ou de eu gostar de um texto bem escrito, ou alguma coisa do tipo, do que propriamente ele ser um livro técnico que vai virar um clássico ou algo do tipo, tá? Então, tendo dito isso, vamos lá. Eu coloquei numa ordem aleatória, não aleatória, assim, eu tentei minimamente ranquear, mas é muito difícil, assim, você dizer, botar em critérios o que é 12º, que é 11º. Então, assim, estando dentro dos 12, quer dizer que eu imediatamente lembrei e foram livros que me marcaram. Então, não são dos piores para os melhores ou algo do tipo, tá? Eu botei no ranking do momento mesmo, assim. Enfim, vamos lá. Coloquei aqui entre os 12 o Cicatriz, da Eduarda Moura, que é um livro de crônicas barra poesias que são sobre a questão das cicatrizes mesmo, das dores, do aprendizado, enfim, tudo isso de uma forma muito leve, de uma forma bem poética e de uma forma que é o que eu mais gosto, que é não ter psicologismo. Embora ela traga uma certa bagagem da escuta clínica dela, por ser psicóloga, isso não atrapalha a veia escritora e poética da Eduarda. Então coloquei o Cicatriz, que foi um livro que eu adorei, eu li de uma sentada, mas é aquele tipo de livro para você ficar voltando e lendo cada crônica. Coloquei também a Canção de Aquiles, eu vou falando onde está na posição, mas lembrem, tá, do que eu falei antes. Em 11º, a Canção de Aquiles, da Madeline Miller, enfim, não sei como é que pronuncia. Gente, é um tipo de livro adolescente, tolinho, mas eu li a Ilíada esse ano, que eu não coloquei aqui, talvez por ser um livro tão clássico e já tão consagrado que eu não quis colocá-lo, mas a história é muito marcante, é um livro que você gosta de colocar no seu repertório. E aí eu coloquei esse até como uma forma de fazer uma menção, assim, foi um livro que me deu muito prazer de ler, porque ele era uma leitura muito leve e uma nova forma de contar algo que já estava ali na Ilíada de forma clássica e epopeica, aquela coisa toda, mas de uma forma mais adolescente, numa escrita mais acessível, no romance. Então torna a leitura mais fácil. E eu gostei muito de ter lido A Canção de Aquiles, embora não seja um grande livro, memorável, nem nada do tipo, mas é uma história que marca. Acho que ela faz a história do Aquiles ficar ali de alguma forma mais consistente na memória. E aí coloquei em 10º Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, que foi um livro que também me proporcionou muito prazer, embora não seja, sei lá, o livro da minha vida, nem nada do tipo, que algumas pessoas tomam os livros da Socorro como isso, né, assim, como uma grande obra, e entendo, mas acho que nesse livro ela se consagra um pouco mais e ela encontra um pouco mais a escrita dela de forma mais consistente, de forma mais autoral. Então é um livro que eu gostei até mais do que A Cabeça do Santo, embora reconheça também os méritos do A Cabeça do Santo, gostei mais desse aqui. Então é muito mais pela leitura em si do que pelo livro, que me proporcionou uma leitura prazerosa e me envolveu na história. Em nono eu coloquei O Talentoso Ripley, da Patrícia Highsmith, que foi um livro que eu adorei ter lido. Também comento que ele não é um livro perfeito, ele tem assim muitos defeitos, dentre eles eu acho que as motivações não são muito sólidas, e acho que os desfechos e as saídas para alguns problemas pecam um pouco, mas no final tudo ganha uma certa consistência e a gente aprova e se encanta com o Ripley, que é um anti-herói
mas a gente segue ele, quer continuar acompanhando as desventuras dele, então por isso eu coloquei aqui o talentoso Ripley. Em oitavo lugar, eu coloquei essa biografia do Tolkien e do C.S. Lewis, que se chama O Dom da Amizade, do Colin Durrier, ou qualquer coisa assim, que conta um pouco sobre a amizade do Tolkien e do C.S. Lewis. E assim, é uma biografia que conta um pouco de um, conta um pouco de outro, depois elas se encontram. Então eu gostei porque ela é muito bem escrita, mas também porque eu adoro essas personalidades que ela retrata, né? Que é o Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis, e o C.S. Lewis, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, e recentemente eu li dele Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ou qualquer coisa do tipo, e adorei também. Então, ia até colocar ele como uma das melhores, mas não coube. Enfim, fica aqui a menção através do Dom da Amizade. E aí, já me perdi aqui, 12, 11, 10, 9, 8. Em sétimo lugar, eu coloquei o Thomas Mann com o seu Fausto, Dr. Fausto. Gente, essa é aquela obra de fôlego, assim, que você precisa não ler muita coisa ao mesmo tempo que lê isso aqui, porque você precisa imergir nisso aqui, porque isso exige muito de você como leitor, mas é um trabalho e um esforço que vale muito a pena. Você é muito bem recompensado por uma escrita muito incrível, de bem escrita, de consistente, de reflexões filosóficas. As reflexões que esse livro traz são incríveis. O Thomas Mann constrói e amarra muito bem a história dele. Enfim, é um deleite você ler Thomas Mann. Ele vai se consagrando aí para mim como um dos melhores escritores. E o Thomas e o Dr. Fausto entra como aquele livro consistente, como aquele livro maduro, de uma escrita claramente madura, de um autor que tem o domínio da sua escrita. Então eu adorei Dr. Fausto, embora não seja uma leitura fácil de ser feita, nem uma leitura que você faz de qualquer jeito, né? Ela exige uma certa imersão, mas conseguir finalizá-lo é um grande deleite. Então, Dr. Fausto, do Thomas Mann. E aí, em sexto lugar, eu coloquei O Que Te Pertence. Eu não sei pronunciar o nome do autor. Gente, eu adorei esse livro, embora a primeira parte dele seja o melhor, assim, depois ele dá uma decaída, mas ainda assim ele tematiza questões como homossexualidade, o prazer fortuito, o primeiro amor, os amores mais maduros e menos passionais, e os amores passionais, da questão da família e da aceitação da homossexualidade dentro da família, relações paternas, maternas, enfim, fraternas. Tem muita coisa nesse livro contado de uma forma, numa escrita mais contemporânea, numa escrita mais moderna, numa escrita mais solta, mas ao mesmo tempo bem escrita. Então eu gostei bastante do Que Te Pertence, fiquei com muita vontade de ler outras coisas do autor e tenho vontade de voltar para a primeira parte do livro, que me encantou muito, assim. Começa com o sexo casual num banheiro público e isso vai escalonando, assim. Então foi um livro que eu adorei, porque sai dessa coisa do sexo fortuito e vai ganhando outras dimensões que faz com que a gente acompanhe o personagem e vá amadurecendo junto com ele. E aí, em quinto lugar, eu coloquei um livro da Fernanda Torres, que está aí no auge da carreira, sendo indicada, ganhando Globo de Ouro e tudo, que se chama A Glória e Seu Cortejo de Horrores. Foi um livro que eu ganhei do Maxi, que é um dos livros favoritos da vida dele. E, gente, assim, eu adorei a escrita da Fernanda Torres, acho que ela é muito talentosa. Toda essa dinamicidade que a gente vê nas entrevistas e na atuação dela, a gente encontra aqui na Fernanda escritora. Muito talento, acho que ela foi muito bem assessorada no sentido de ela escreve esse livro e o livro tem uma finalização muito boa. Digo finalização no sentido da história ser muito redonda, das coisas serem muito bem acabadas. Então eu adorei, fiquei com muita vontade de ler fim dela. Embora a história em si, a coisa de um ator e decadência e tudo mais, não sei exatamente algo que me interesse, mas você consegue se identificar com o personagem e você transpõe isso para outras realidades, para a sua realidade, enfim. É interessante acompanhar as peripécias da vida desse ator, então me interessei bastante pela Glória e Seu Cortejo de Horrores, e fiquei com vontade de ver outra história, tipo o Fim, né, que eu assisti a série e acho que eu vou me identificar mais em relação à história. Mas a escrita da Fernanda é sensacional, e eu fiquei com vontade de ler tudo que ela escreveu. Em quarto lugar, eu coloquei O Velho e o Mar,
que foi um livro que eu amei. Gente, assim, do Hemingway, né? É aquele tipo de livro, assim, muito marcante, aquele tipo de livro necessário, no sentido de... É um clássico, todo mundo tem que conhecer essa história. Ela é muito simples, mas ela é contada de uma forma muito poética, muito envolvente, e faz também a gente ter 1 milhão de reflexões a partir de uma história tão simples, você consegue pensar questões da amizade, da sobrevivência, da perseverança e tudo mais. Então, muitas tematizações do humano mesmo aqui, pra gente pensar numa história super curtinha que dá pra você ler num dia, embora não seja necessário, assim, você pode ir degustando ela em mais de um dia. É um livro indispensável, assim, para quem gosta de literatura, porque a gente tem uma escrita também de um autor que tem domínio da sua escrita, que tem uma escrita bem madura. Então, O Velho e o Mar, do Hemingway. Em terceiro lugar, eu coloquei O Cheiro do Ralo, do Lourenço Mutarelli. Gente, eu amei esse livro. Esse sim é um livro que dá pra você ler ele todo de uma vez, embora ele pareça grandinho. Ele tem esse formato aqui que parece que é em versos. Gente, sensacional, O Cheiro do Ralo. Fiquei muito surpreso. Foi uma indicação do Yuri, lá do Grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise. A gente leu esse livro juntos. Ele já releu esse livro várias vezes e eu também vou reler, porque é aquele tipo de livro que você termina e tem vontade de voltar e começar de novo. Tem um filme com o Selton Mello, também é muito bom, e tem outras nuances, mas nada como o livro, assim, ele realmente tem uma escrita muito autoral, uma escrita muito própria, e um jeito muito canastrão de escrever, que condiz muito com a história, condiz muito com o personagem. Então eu amei O Cheiro do Ralo, por isso ele está aqui no meu top 3. E aí depois eu vou comentar o Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe. Gente, eu tô dando uma enganada aqui, porque eu me prometi não colocar livros que eu já li. Mas parece que foi a primeira vez que eu li esse livro, Histórias Extraordinárias. Eu já tinha lido naquela edição de bolso da Companhia das Letras, Companhia de Bolso. E eu confesso assim que não ficou muita coisa, não foi uma leitura agradável, não foi um outro momento da minha vida. Então, pra mim, essa foi a primeira leitura que eu fiz dos contos do Edgar Allan Poe. Pra mim, esse é o contato que eu tô tendo com a obra do Poe e eu fiquei encantadíssimo. Acho que essa edição ajuda muito você a ter uma leitura mais confortável e poder aproveitar um pouco mais. Então, coloquei aqui, desculpem, porque se eu pudesse colocar os livros que eu já li, muitos outros livros apareceriam aqui, né? As releituras que foram incríveis que eu refiz esse ano. Eu refiz algumas leituras incríveis, mas esse daqui eu vou colocar, e aí tá no meu top 2, porque eu amei reler esses contos. Gente, é uma experiência única. Leiam Edgar Allan Poe. E aí, por fim, em primeiríssimo lugar está O Apanhador no Campo de Centeio, que também foi uma indicação do Yuri, lá no Gradiva. Gente, eu amei muito esse livro. Eu adoro quando essas fases da vida, especialmente a adolescência e a infância, são retratadas, mas são retratadas de forma real, assim, sem algo idealizado. Por exemplo, eu não gosto de Clarissa, acho que é Clarissa, né, do Érico Veríssimo, porque eu acho idealizado demais, eu acho uma coisa fofa demais, por um momento que não é tão fofo. Mas aqui no Apanhador do Campo de Centeio a gente tem a adolescência tal qual, e um personagem muito adolescente, e é ele quem conta sobre a partir da perspectiva dele, sobre as vivências que ele está tendo naquele momento, e as descobertas sexuais, e os traumas. Enfim, é incrível esse livro, como o narrador consegue criar uma voz narrativa tão condizente com esse período da vida. Então eu amei O Apanhador no Campo de Centeio, entrou para os meus livros favoritos, desses livros que você vai querer reler em diferentes fases da vida, e acho que vai fazer diferença reler isso mais maduro e mais adulto, enfim. Queria ter lido na adolescência, mas talvez eu não gostasse tanto quanto tendo lido agora na vida adulta. Então recomendo demais O Apanhador no Campo de Centeio, foi maravilhoso ter lido esse livro. Gente, esses foram as minhas 12 leituras favoritas de 2024. Espero ano que vem voltar aqui para comentar as melhores leituras de 2025. Como eu disse, eu não incluí as releituras, mas, bom, estão indicadas aí ao longo do ano nos vídeos de livros que eu li e nas resenhas que eu fiz. Então, é isso, até ano que vem.